Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui com a gente. Hoje o material olha, fascinante. É um trecho de uma transcrição de vídeo lá do canal Hélio Couto no YouTube e fala sobre o que ele descreve como, assim, o arquétipo mais poderoso que existe, a águia. Nossa ideia aqui é realmente desmembrar isso, sabe? Olhar em detalhe o que essa fonte apresenta, investigar essas afirmações sobre o poder do arquétipo, os efeitos bioquímicos que eles falam e as consequências que o material diz que podem acontecer. É uma proposta bem direta, né? Então vamos lá. Exato. Olha, o ponto de partida desse material é uma afirmação bem forte, né? Diz que a águia não é só um arquétipo poderoso, é o mais poderoso. E a explicação central que eles dão para isso é a capacidade de gerar, e aqui eu cito, dopamina pura o tempo inteiro. Isso no organismo de quem interage com o símbolo. Dopamina pura o tempo inteiro. Nossa, isso é bem intenso, né? E o material explica o que seria essa dopamina nesse contexto, porque não parece ser só o neurotransmissor comum, pela descrição. Não é só isso. A fonte define essa dopamina ligada à águia como a própria essência de características que a gente valoriza muito. Nas palavras exatas lá do material, dopamina é ação, é coragem, é força, é fazer, elevadíssima autoestima. Quer dizer, a dopamina é apresentada quase como a substância dessas qualidades, entende? Não só um mediador químico. Entendi. E o material continua dizendo que ter essa dopamina ideal é algo raro, que isso teria implicações grandes. Sim, sim. A raridade é um ponto que eles batem bastante na tecla. O texto chega a dizer que só meia dúzia de pessoas, o topo da pirâmide, teria esses níveis ótimos de dopamina naturalmente. E a implicação que o material faz é profunda. Sugere que se mais gente tivesse acesso a essa dopamina pura, o mundo hoje seria completamente diferente. Como se a falta dessa bioquímica específica em larga escala fosse um freio para o desenvolvimento humano, sabe? Pelo menos essa é a visão que está ali. Então, a águia, seguindo essa lógica, seria tipo uma chave externa para acessar esse estado bioquímico que é bom, mas raro. Exatamente essa ponte que eles fazem. O material não fala só que a águia estimula a dopamina. Chega a dizer que a águia é essa dopamina pura. É muito forte essa associação. A simples presença visual ou até mesmo ouvir falar da águia, isso já seria o gatilho para essa produção bioquímica intensa, contínua. O tal tremendo poder da águia viria daí, dessa capacidade quase automática de gerar dopamina e, claro, as qualidades que vêm junto. Nossa, é fascinante como essa ligação é descrita de forma tão direta, tão potente. Mas, como geralmente acontece quando se fala de algo muito poderoso, o material também traz alertas, né? Avisos. Com certeza. Tem um tom de cautela bem forte ali. O autor do vídeo menciona que, olha, mesmo explicando como usar, como não usar, para evitar maiores danos, muitas vezes as pessoas subestimam a força do arquétipo. Dá para sentir uma certa frustração no texto, sabe? Quando ele diz que, às vezes, não adianta avisar porque a subestimação é maior. E essa subestimação levaria a consequências práticas, coisas que dá para ver acontecendo segundo os relatos que estão lá na fonte. Sim, e o material não fica só na teoria, não. Ele ilustra com exemplos que são descritos como baseados em casos reais que o autor recebeu. A situação típica que ele descreve é assim. Alguém compra uma imagem da águia, pode ser uma estatueta, um pôster, e coloca em casa, na sala de estar, por exemplo. Eu lembro dessa parte. A descrição é bem específica, um pôster de 60 centímetros ou uma estatueta na parede, bem do lado da televisão. E aí a pessoa que mora ali, no caso dos exemplos, era o marido da pessoa que colocou a águia, passa horas vendo TV naquele lugar. O texto até quantifica, né? 3h30 por noite e 6 horas no fim de semana no mínimo. É uma exposição constante, prolongada. Exatamente. E o resultado que eles alegam nesses casos é apresentado de um jeito muito específico e, assim, dramático. O material relata, com todas as letras, 2 casos onde,
Depois de uma semana certinha, e o texto frisa 7 dias cravados, quase como se fosse matemático, depois desses 7 dias da imagem da águia lá, o marido foi embora de casa. 7 dias. Uau! É uma precisão que chama atenção e um resultado bem drástico. O material chega a detalhar como seria a interação que leva a isso, a pessoa não percebe o risco. Sim, ele até monta um diálogo hipotético para mostrar essa falta de noção do perigo, sabe? Alguém pergunta se pode usar a imagem da águia. Aí a resposta que o material sugere que deveria ser dada é: como é que está o seu relacionamento, o seu casamento? Mesmo que a pessoa diga, tá tudo bem, o material sugere para insistir. Certeza? Tem certeza mesmo? E aí, mesmo com a pessoa confirmando que está tudo bem, nos casos que eles relatam, o resultado foi o mesmo: separação em 7 dias. Nossa, e isso leva direto para a explicação que a fonte dá para um efeito tão rápido e específico, né? Aquela ideia da bioquímica pura. Perfeito. A explicação que está no texto para essa consequência é taxativa. Bioquímica é matemática pura. Não tem como fugir disso. A lógica ali é que a exposição ao arquétipo pela imagem dispara uma produção de dopamina tão intensa, tão transformadora na pessoa exposta, o marido, nos exemplos, que isso muda radicalmente a percepção dele, as prioridades, o comportamento, e aí leva à ruptura do relacionamento de um jeito quase programado. A reação é descrita como se fosse inevitável, sabe, previsível, dadas as condições de exposição contínua. É uma visão bem determinista dessa interação entre o símbolo e a pessoa. E como o material descreve o mecanismo? Como que a imagem ali parada teria um efeito tão profundo bioquimicamente? A explicação foca muito na percepção sensorial. O material diz que a visão periférica da pessoa pega a imagem da águia o tempo todo, mesmo sem olhar direto para ela. Enquanto a pessoa estiver no campo visual da águia, mesmo que o foco seja a TV ali do lado, o cérebro estaria fabricando dopamina sem parar. Essa exposição constante, mesmo que passiva, sem foco direto, seria o gatilho para essa produção bioquímica sem fim. E não é só ver, né? O material fala do som também. Isso, eles ampliam um pouco o canal de influência. O texto adiciona: enquanto você estiver vendo a águia, você fabrica; enquanto estiver escutando, você fabrica. Isso sugere que a influência não seria só visual, poderia ser pelo som também, talvez a palavra águia ou sons associados, apesar de que o exemplo principal, o mais detalhado mesmo, é o visual, na imagem na sala. Entendi. Então, se a gente juntar as peças conforme está apresentado lá, a águia gera dopamina sem parar. Essa dopamina é ação, coragem, força, autoestima lá em cima. A exposição constante, visual ou auditiva, mantém isso. E essa nova química interna pode ser tão forte que desestabiliza coisas que já existiam, como um casamento. E isso num prazo super curto e específico. É essa cadeia de eventos que eles descrevem. É precisamente essa linha de raciocínio dentro da lógica interna da fonte. Essa produção constante de dopamina, com efeitos tão potentes na autopercepção, na vontade de agir, poderia levar a pessoa a reavaliar tudo na vida, nas relações. Aquela elevadíssima autoestima e coragem que surgiriam bioquimicamente poderiam levar a decisões drásticas, como sair de um relacionamento que, talvez, para essa nova percepção interna, já não fizesse mais sentido. A separação em 7 dias é apresentada como uma consequência direta, quase matemática, dessa transformação bioquímica. Tá claro. E para ancorar ainda mais essa ideia do poder da águia, um poder quase universal, o material usa um argumento histórico, né? Exatamente. Para fechar o raciocínio sobre o poder supremo da águia, o trecho que a gente está analisando termina com uma observação sobre o uso de símbolos por entidades de poder ao longo da história. O texto afirma, assim, categoricamente, que todos os impérios, todas as potências, sem exceção pelo que é dito ali, usam a águia como símbolo. E isso entra como se fosse uma prova prática, digamos, de que esse poder é reconhecido. Sim, é exatamente essa a função desse argumento no texto.
A fonte usa essa observação histórica como uma evidência de que o poder da águia não é uma ideia solta, nova, mas algo reconhecido e usado estrategicamente por quem chegou a altos níveis de poder e influência no mundo. Aquela pergunta retórica, adivinha qual que é o símbolo deles? E a resposta logo em seguida, águia, serve para solidificar essa conexão na cabeça de quem está acompanhando. Apresenta o uso histórico como uma validação das propriedades do arquétipo que foram descritas antes. Certo. Então, vamos só recapitular os pontos principais que esse material apresentou com esse nível de detalhe que ele mesmo propõe? Primeiro, a afirmação central. A águia é descrita não só como um arquétipo, mas como o mais poderoso que existe. Isso, e a base desse poder, segundo a fonte, é essa ligação direta, intrínseca, com a produção massiva e contínua de dopamina. E uma dopamina que o próprio material define como sendo a personificação, digamos, da ação, da coragem, da força, da iniciativa e de uma autoestima elevadíssima. Um estado bioquímico que, pelo que o texto diz, seria raríssimo na população geral, coisa de uma elite pequena mesmo, e que a falta disso, em mais gente, explicaria limitações no desenvolvimento coletivo. Exato. E embora esse poder seja apresentado como acessível pelo arquétipo, o material faz questão de dar avisos bem sérios sobre como as pessoas tendem a subestimar essa força, mesmo alertadas dos riscos, dos maiores danos. E essa subestimação é ilustrada com aqueles exemplos bem fortes, né? Relato de separações acontecendo em exatamente 7 dias depois de colocar a imagem da águia em casa, por causa da exposição contínua do parceiro. O mecanismo de ação que eles propõem para isso envolve a percepção sensorial constante do arquétipo, principalmente pela visão periférica, mas citam também o canal auditivo. Essa percepção dispararia a produção sem fim de dopamina no cérebro de quem está exposto, levando a mudanças de comportamento rápidas e profundas. E por último, para validar a grandeza desse poder, o material liga a águia ao uso histórico universal como símbolo por todos os impérios, todas as potências, apresentando isso como prova da força intrínseca dela. E é importante sempre lembrar, né? Toda essa nossa conversa aqui foi baseada estritamente nas informações, nas alegações, nos exemplos e na lógica que estão dentro desse trecho da fonte que a gente analisou. O nosso objetivo foi desdobrar e descrever esse conteúdo com o máximo de fidelidade e detalhe, exatamente como ele está lá no material original. Perfeito. E agora, só para deixar uma pulga atrás da orelha, uma reflexão baseada estritamente no que a gente acabou de destrinchar aqui, se a gente levar a sério a premissa fundamental que esse material apresenta, a de que se expor ao arquétipo da águia realmente dispara uma resposta bioquímica potente, contínua, quase matemática, com todos esses efeitos descritos. Então, uma questão que surge direto disso é: quais seriam as outras consequências? Os efeitos em cascata, talvez não intencionais, não desejados, de usar um símbolo descrito como tendo um impacto tão direto e transformador na bioquímica de uma pessoa. Se essa dopamina gerada impulsiona ação e autoestima de forma tão intensa, como a fonte sugere, que outras áreas da vida, além dos relacionamentos que eles citaram, poderiam ser viradas de cabeça para baixo por essa injeção bioquímica. Mesmo que a intenção inicial fosse só, sei lá, buscar um pouco mais de coragem para o dia a dia, a fonte sugere um poder que, uma vez ativado, talvez não seja tão fácil assim de controlar ou direcionar, né? Fica